Eles eram o casal símbolo do século XX, os monarcas não coroados do pensamento moderno. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Os seus nomes, sozinhos, evocam imagens de cafés parisienses esfumaçados, de debates acalorados sobre o destino da humanidade, de golas rolê pretas e da aura de uma seriedade intelectual quase sagrada. Ele, o filósofo de o ser e o nada, o homem que nos legou a frase sísmica de que estamos condenados a ser livres, forçados a inventar nosso próprio significado em um universo indiferente. Ela, a autora de O Segundo Sexo, a obra que se tornou a Bíblia do feminismo da segunda onda, a mulher que proferiu a verdade revolucionária. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Juntos eles eram mais do que um casal. Eram um projeto, um pacto filosófico de liberdade mútua que desafiava de frente todas as convenções burguesas da época. Seu famoso relacionamento aberto, com seu amor necessário e seus amores contingentes, era, em si, um escândalo e uma inspiração, um farol para aqueles que buscavam viver uma vida autêntica. Mas, e se eu lhe dissesse que por trás dessa fachada de liberdade radical e honestidade brutal se escondia um padrão sistemático de predação? E se eu lhe contasse que esse pacto de liberdade, celebrado por tantos, era frequentemente construído sobre a exploração da juventude, da admiração e da vulnerabilidade de suas próprias alunas? Hoje, vamos abrir as cartas, os diários e os testemunhos outrora secretos para revelar o escândalo que o mito Sartre-Beauvoir tentou ofuscar. Uma dinâmica de abuso de poder e aliciamento, ou grooming, que, sob a ótica do século XXI, lança uma sombra profunda e perturbadora sobre seus legados, forçando-nos a fazer a mais difícil das perguntas. Podemos separar a filosofia do filósofo? Se você está pronto para questionar os ídolos, para entender que os grandes pensadores são, muitas vezes, feitos da mesma argila falha e contraditória que o resto de nós, você está no lugar certo. Este é o canal Sofocine. Antes de dissecarmos este capítulo sombrio e complexo da história intelectual, peço que você se junte à nossa comunidade de pensadores críticos. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que esta discussão chegue a mais pessoas e compartilhe este vídeo. A história que vamos contar hoje é crucial para um debate honesto sobre como lidamos com os legados manchados dos gigantes que nos puseram sobre seus ombros. Para entender a profundidade da transgressão, para sentir o peso do que foi feito, precisamos primeiro entender a natureza do pacto. Em 1929, Paris era o centro do mundo intelectual. Jean-Paul Sartre, então com 24 anos, um jovem feio, baixo, estrábico, mas possuidor de uma inteligência fulminante e de uma confiança arrogante, preparava-se para o ultracompetitivo exame de filosofia da Aggregation. Foi nesse ambiente de intensa pressão acadêmica que ele conheceu Simone de Beauvoir, com 21 anos, uma estudante brilhante de uma família burguesa e católica, mas que já se rebelava contra os valores de seu meio. A conexão intelectual entre eles foi instantânea, total e avassaladora. Ele a apelidou de Castor, pela semelhança com a palavra inglesa para beaver, castor, um animal que ele via como construtor e trabalhador, um elogio à sua mente diligente. Após o sucesso nos exames, ela ficou em segundo lugar, ele em primeiro. Em sua segunda tentativa, eles selaram um acordo que definiria suas vidas. Não era um pedido de casamento, era algo muito mais radical. Eles prometeram um ao outro um amor necessário, um laço primário, eterno, indissolúvel, à base de suas existências. Mas para garantir a liberdade e a honestidade, esse amor necessário permitiria amores contingentes, relacionamentos secundários, aventuras sexuais e casos amorosos que eles não apenas teriam, mas que compartilhariam um com o outro com total e brutal transparência. Suas cartas seriam abertas, seus diários seriam lidos um pelo outro. Nada de segredos, nada de ciúmes burgueses. Era um arranjo revolucionário para a época, uma tentativa de viver a filosofia existencialista em sua forma mais pura. Criar suas próprias regras, inventar seu próprio modelo de relacionamento,
livres da hipocrisia e das amarras do casamento tradicional. Em teoria, era um pacto entre dois intelectuais iguais. Na prática, como a história viria a revelar, a dinâmica de poder era muito mais complexa e, eventualmente, predatória. A controvérsia central, a ferida purulenta no coração do mito, não reside no fato de terem um relacionamento aberto. A poligamia ou o poliamor, quando praticados entre adultos consententes e em pé de igualdade, são uma escolha de vida. A questão fundamental, que representa o ponto de tensão de nossa análise, é com quem eles tinham esses amores contingentes. Ambos, após a agregação, se tornaram professores de filosofia em liceus, as prestigiadas escolas secundárias francesas. Eles tinham uma posição de imensa autoridade, de poder institucional e de prestígio intelectual sobre seus alunos. Jovens mentes impressionáveis, muitas vezes na casa dos 16, 17 ou 18 anos, que os viam não apenas como mestres, mas como ídolos, como guias para um mundo de ideias e liberdade. E foi precisamente nesse terreno fértil de admiração, dependência e desequilíbrio de poder que eles encontraram suas presas. O padrão, que se repetiu com uma consistência quase ritualística ao longo dos anos, era perturbador. Tipicamente, Simone de Beauvoir, a professora carismática, elegante e brilhante, identificava e se aproximava de uma de suas alunas mais jovens, talentosas e muitas vezes vulneráveis. Ela iniciava um relacionamento intenso, uma amizade que rapidamente se aprofundava, mesclando o intelectual, o emocional e frequentemente o físico. Eram jovens como Olga Kozakiewicz, uma estudante de origem russa, bela e volátil, por quem Beauvoir desenvolveu uma obsessão que beirava a adoração. Eram jovens como a irmã mais nova de Olga, Wanda. Eram jovens como Natalie Sorokine e Bianca Bienenfeld, ambas alunas de Beauvoir. Após estabelecer esse laço íntimo de confiança e sedução, Beauvoir as introduzia em seu círculo íntimo, com Sartre. A jovem, já fascinada e emocionalmente dependente da figura de Beauvoir, era então passada para Sartre como uma oferta. O casal se referia a esses arranjos complexos como a família ou o trio. O que eles apresentavam a si mesmos e ao mundo como uma experiência libertária de poliamor era, na verdade, uma dinâmica de aliciamento, ou grooming, em sua definição mais clássica. Beauvoir, a figura feminina de autoridade, atuava como a isca, a ponte de confiança que preparava o terreno para a conquista de Sartre. Ela quebrava as defesas da jovem, criava um ambiente de intimidade e cumplicidade, e então a entregava. As cartas e diários de ambos, publicados postumamente em um ato de transparência que eles mesmos desejaram, são a prova mais contundente da natureza calculista desses arranjos. Longe de serem paixões espontâneas, esses casos eram dissecados, analisados e planejados pelo casal com a frieza de estrategistas. Eles discutiam as jovens como projetos, como espécimes a serem estudados. Analisavam suas vulnerabilidades, suas inseguranças, suas ambições familiares e intelectuais. Em uma carta a Beauvoir, Sartre descreve com um prazer quase clínico a experiência de despir uma alma jovem, de testemunhar a desintegração de seus valores burgueses sob a influência deles. Eles não viam essas alunas como iguais, mas como material para suas experiências existenciais, e não raro, como matéria-prima para sua ficção. A personagem de Yvette no primeiro romance de Beauvoir, A Convidada, 1943, é uma representação ficcional direta de Olga Kozakiewicz, retratando a turbulência que a presença da jovem causou na relação do casal protagonista. A vida delas era canibalizada, transformada em literatura, suas dores e confusões servindo de inspiração para as obras que cimentavam a fama de seus mentores. Isso era um segredo? Na época, não exatamente. No círculo intelectual parisiense da Rive Gauche, era um segredo aberto, um segredo de polichinelo. Era visto por muitos como parte da excentricidade boêmia do casal, uma manifestação de sua filosofia radical. Mas as consequências para as jovens envolvidas foram muitas vezes devastadoras e duradouras. Bianca Bienenfeld, uma de suas vítimas, que teve um relacionamento com ambos no final dos anos 1930,
escreveu um livro de memórias décadas depois, em 1994, com o título cortante de Mémoires d'une jeune fille dérangée, Memórias de uma jovem transtornada. O título é uma paródia direta e amarga do famoso livro de memórias de Beauvoir, Memórias de uma moça bem comportada. No livro, Bienenfeld descreve com uma honestidade dolorosa como o relacionamento com o casal a deixou psicologicamente destruída, sentindo-se usada, manipulada e, por fim, cruelmente descartada quando eles se cansaram dela e passaram para a próxima conquista. Ela relata a pressão para se conformar aos seus desejos, o abuso emocional velado de intelectualidade e a sensação avassaladora de ser apenas um peão no jogo complexo e autocentrado do casal de filósofos. O relato de Bienenfeld é crucial, porque ele quebra o feitiço. Ele nos dá a perspectiva da contingência, da peça descartável. Ela escreve: eles me pegaram, me mastigaram e me cuspiram. Sua história não é a de uma libertação sexual ou intelectual, mas a de uma exploração profunda que a levou a anos de terapia e a uma tentativa de suicídio. E ela não foi a única. A turbulência emocional de Olga e Wanda Kozakiewicz é um tema recorrente nas biografias do casal. E aqui a história nos deixa em um ponto de suspensão, de expectativa. Como o legado de Simone de Beauvoir, a mãe do feminismo moderno, a mulher que deu às mulheres as ferramentas intelectuais para entender e combater sua própria opressão, sobrevive a essa revelação. Como podemos conciliar a autora de O Segundo Sexo com a mulher que, na vida real, atuou como cúmplice e até mesmo como agente principal na exploração de outras mulheres mais jovens e vulneráveis para satisfazer os desejos e o projeto de vida do homem com quem ela tinha um pacto? Esta é a contradição que está no coração do nosso debate de hoje. Se esta análise crítica sobre os ícones do pensamento está desafiando suas percepções e o fazendo refletir, peço novamente que apoie o nosso trabalho. Deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa discussão necessária e se inscreva no canal Sofocine para continuar questionando o mundo e seus mitos conosco. A reavaliação do legado de Beauvoir é talvez a parte mais dolorosa, complexa e necessária deste escândalo. O Segundo Sexo, publicado em 1949, é uma obra monumental, um pilar do pensamento do século XX. Sua análise da mulher como o outro em relação ao homem, o sujeito, o absoluto, sua dissecação das estruturas sociais, econômicas, mitológicas e psicológicas que constroem a feminilidade como uma condição de subordinação e não como um destino biológico, é de uma genialidade inquestionável. O livro inspirou, e continua a inspirar, gerações de feministas ao redor do mundo e permanece uma ferramenta teórica indispensável. E é exatamente por causa da magnitude e da importância desta obra que a contradição entre sua teoria libertadora e sua prática predatória é tão chocante e difícil de processar. Como a mulher que escreveu com tanta eloquência sobre a importância da autonomia feminina, da reciprocidade nas relações e da luta contra a objetificação pôde participar de um sistema que minava a autonomia e objetificava suas próprias alunas, críticos e biógrafos, especialmente após a publicação póstuma de suas cartas e diários, oferecem várias interpretações, nenhuma delas totalmente satisfatória. Uma interpretação, talvez a mais caridosa, argumenta que Beauvoir estava tão profundamente entrelaçada em sua relação simbiótica com Sartre, tão existencialmente comprometida com o pacto como seu projeto de vida fundamental, que ela estava disposta a sacrificar os outros, e talvez até mesmo partes de sua própria integridade, para mantê-lo. Sua lealdade a Sartre, o amor necessário, parecia se sobrepor a qualquer noção de uma solidariedade mais ampla com outras mulheres. Neste cenário, ela seria tanto vítima quanto cúmplice de uma dinâmica da qual não conseguia escapar. Outros sugerem uma interpretação mais sombria e, talvez, mais realista. Que Beauvoir, ela mesma um produto da sociedade patriarcal que criticava com tanta argúcia, internalizou certas dinâmicas de poder. Incapaz de competir com Sartre no campo puramente filosófico, uma insegurança que ela expressa em seus diários, ela teria encontrado uma forma de exercer poder dentro da estrutura criada com ele. Ao descobrir e preparar jovens mulheres,
Para Sartre, ela se posicionava não como uma igual a ele, mas como sua principal tenente, uma figura de poder sobre as outras mulheres contingentes. Ela não era apenas uma participante, era uma arquiteta do sistema. Esta visão a pinta não como uma vítima, mas como uma predadora em seu próprio direito, usando seu status e seu carisma para alimentar o apetite do casal. Houve consequências legais para essas ações? Sim, e este é um fato histórico crucial, que muitas vezes é convenientemente omitido em suas biografias mais hagiográficas e nos resumos de sua vida. Em 1943, em meio à ocupação nazista de Paris, Simone de Beauvoir foi suspensa de seu posto de professora no sistema público francês. A suspensão veio após uma queixa formal feita pela mãe de uma de suas alunas, Nathalie Sorokine, que a acusou de corrupção de menores. A investigação resultou na revogação permanente de seu direito de lecionar. Ela nunca mais voltou a dar aulas em uma instituição formal. O escândalo, portanto, teve um impacto real, profissional e humilhante em sua vida, embora sua crescente fama como escritora e figura pública nas décadas seguintes tenha ofuscado essa mancha indelével em seu currículo. O que tudo isso significa para nós, leitores e pensadores do século XXI? Significa que devemos parar de ler o segundo sexo? Significa que a filosofia existencialista está irremediavelmente manchada e deve ser descartada? Não, não necessariamente. Seria uma solução simplista para um problema complexo. Mas significa que não podemos mais ler esses textos com uma inocência cega ou com uma adoração ingênua. Precisamos adotar uma abordagem mais crítica, mais matizada, o que os acadêmicos chamam de leitura sintomática. Devemos ler a obra e, ao mesmo tempo, estar cientes das sombras e das contradições de quem a escreveu. Podemos e devemos reconhecer a genialidade e a importância de O Segundo Sexo como um texto transformador e, simultaneamente, condenar as ações de sua autora como uma pessoa. A obra pode, em muitos aspectos, transcender o autor, mas o autor não pode ser completamente absolvido por sua obra, especialmente quando a obra prega valores que o autor traiu de forma tão flagrante em sua vida pessoal. O caso Sartre-Beauvoir é um lembrete desconfortável e poderoso de que os grandes libertadores podem, eles mesmos, ser tiranos em suas vidas privadas. A liberdade que eles pregavam com tanta paixão era, muitas vezes, uma liberdade para eles, exercida às custas da liberdade e do bem-estar dos outros, especialmente daqueles em posições de vulnerabilidade. Eles nos ensinaram que a existência precede a essência, que somos a soma de nossas ações. E o que eles fizeram, ao lado de suas contribuições monumentais ao pensamento humano, foi explorar, manipular e ferir. Ignorar essa parte da história não é defender a filosofia, é se recusar a filosofar honestamente sobre a complexa e muitas vezes perturbadora condição humana. É escolher o mito em detrimento da verdade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada difícil, mas necessária, ao coração de uma das maiores e mais duradouras contradições da história intelectual. Se você acredita que a filosofia deve ser vivida com integridade e que devemos examinar nossos heróis com a mesma honestidade e rigor com que examinamos a nós mesmos, então o Sofocine é o seu canal. Inscreva-se, ative as notificações e junte-se a nós enquanto continuamos a explorar as complexas e muitas vezes perturbadoras vidas por trás das grandes ideias que moldaram nosso mundo. Até a próxima. A revolta metafísica é o movimento pelo qual um homem se insurge contra a sua condição e contra a criação. Ela é metafísica porque contesta os fins do homem e da criação. O escravo protesta contra a sua condição no interior de seu estado de escravidão. O revoltado metafísico contra a sua condição na qualidade de homem. O escravo rebelde afirma que nele há algo que não aceita a maneira como seu senhor o trata. O revoltado metafísico declara-se frustrado pela criação.
Tanto para um como para outro, não se trata apenas de uma negação pura e simples. Em ambos os casos, na verdade, encontramos um juízo de valor em nome do qual o revoltado se recusa a aprovar a sua condição. O escravo que se insurge contra o seu senhor não se preocupa, é bom observá-lo, em negar este senhor na qualidade de ser humano. Ele o nega como senhor. Nega que tem o direito de negar a ele, escravo, na qualidade de exigência. O senhor fracassa na própria medida em que não atende uma exigência que menospreza. Se os homens não conseguem referir-se a um valor comum, reconhecido por todos em cada um deles, então o homem se torna incompreensível para o próprio homem. O rebelde exige que esse valor seja claramente reconhecido em si mesmo, porque suspeita ou sabe que sem ele a desordem e o crime reinariam no mundo. O movimento de revolta surge nele como uma reivindicação de clareza e de unidade. A mais elementar rebelião exprime, paradoxalmente, a aspiração a uma ordem. Linha por linha, essa descrição convém ao revoltado metafísico. Este se insurge contra um mundo fragmentado para dele reclamar a unidade. Contrapõe o princípio de justiça que nele existe ao princípio de injustiça que vê no mundo. Primitivamente, nada mais quer senão resolver essa contradição, instaurar o reino unitário da justiça, se puder, ou da injustiça, se a isso for compelido. Enquanto espera, denuncia a contradição. Ao protestar contra a condição naquilo que tem de inacabado pela morte e de disperso pelo mal, a revolta metafísica é a reivindicação motivada de uma unidade feliz contra o sofrimento de viver e de morrer. Se a dor da morte generalizada define a condição humana, a revolta, de certa forma, lhe é contemporânea. Ao mesmo tempo em que recusa sua condição mortal, o revoltado recusa-se a reconhecer o poder que o faria viver nessa condição. O revoltado metafísico, portanto, certamente não é ateu, como se poderia pensar, e sim, obrigatoriamente blasfemo. Ele blasfema simplesmente em nome da ordem, denunciando Deus como o pai da morte e o supremo escândalo. Voltemos ao escravo revoltado para esclarecer a questão. Em seu protesto, ele estabelecia a existência do senhor contra o qual se revoltava. No entanto, demonstrava simultaneamente que o poder do senhor dependia de sua própria subordinação e afirmava o seu próprio poder, o de questionar permanentemente a superioridade que até então dominava. Nesse sentido, senhor e escravo estão realmente no mesmo barco. A realeza temporária de um é tão relativa quanto a submissão do outro. As duas forças afirmam-se alternativamente, no instante da rebelião, até o momento em que se confrontarão para se destruírem, e uma das duas então desaparecerá provisoriamente. Da mesma forma, se o revoltado metafísico volta-se contra um poder cuja existência simultaneamente afirma, ele só reconhece essa existência no próprio instante que a contesta. Arrasta então esse ser superior para a mesma aventura humilhante do homem, com seu vão poder equivalendo à nossa vã condição. Submete-o à nossa forma de recusa. Inclina-o, por sua vez, diante da parte do homem que não se inclina. Integra-o à força em uma existência para nós absurda, retirando-o, enfim, de seu refúgio intemporal para engajá-lo na história, muito longe de uma estabilidade eterna que só poderia encontrar no consentimento unânime dos homens. A revolta afirma desse modo que, no seu nível, qualquer existência superior
é pelo menos contraditória. A história da revolta metafísica não pode, portanto, ser confundida com a do ateísmo. Sob uma certa ótica, ela chega a confundir-se até com a história contemporânea do sentimento religioso. O revoltado desafia mais do que nega. Pelo menos no início ele não elimina Deus, simplesmente fala-lhe de igual para igual. Mas não se trata de um diálogo cortês. Trata-se de uma polêmica animada pelo desejo de vencer. O escravo começa reclamando justiça e termina querendo a realeza. Ele também precisa ter a vez de dominar. Insurgir-se contra a condição humana transforma-se em uma incursão desmedida contra o céu para capturar um rei que será primeiro destronado para em seguida ser condenado à morte. A rebelião humana acaba em revolução metafísica. Ela evolui do padecer para o fazer, do dandy ao revolucionário. Derrubado o trono de Deus, o rebelde reconhecerá essa justiça, essa ordem, essa unidade que em vão buscava no âmbito de sua condição, cabendo-lhe agora criá-las com as próprias mãos e com isso justificar a perda da autoridade divina. Começa então um esforço desesperado para fundar, ainda que ao preço do crime, se for o caso, o império dos homens. Isso não se fará sem consequências terríveis, da qual só conhecemos ainda algumas. Mas essas consequências não se devem absolutamente à revolta em si, ou pelo menos ela só vem à tona na medida em que o revoltado esquece suas origens. Cansa-se da dura tensão entre o sim e o não, entregando-se, por fim, à negação de todas as coisas ou à submissão total. A insurreição metafísica nos oferece, em seu primeiro movimento, o mesmo conteúdo positivo da rebelião do escravo. Nossa tarefa será examinar o que acontece com o conteúdo da revolta nas ações que acarreta e apontar o rumo a que leva a infidelidade ou a fidelidade do revoltado às suas origens. Albert Camus. Olá, meus caros amigos e amigas, almas inquietas, amantes do pensamento e das grandes histórias que nos definem. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal Sofocine. Quero que vocês façam um exercício de imaginação comigo agora. Parem por um instante e visualizem a cena. Vocês estão caminhando pela rua e testemunham uma injustiça. Não uma pequena contrariedade, mas algo brutal, avassalador. Um ato de crueldade tão explícito que faz o sangue de vocês ferver, que acende um fogo primordial na espinha e um grito se forma, mudo, na garganta, mas que ecoa por todo o seu ser. Não, basta. Isso não pode, em hipótese alguma, continuar. Nesse instante de pura indignação, vocês sentem que qualquer ação, absolutamente qualquer coisa, seria moralmente justificável para pôr um fim àquele sofrimento. Vocês sentem a pureza e a força de uma certeza moral absoluta. Agora, e se eu lhes dissesse que é precisamente aí, nesse qualquer coisa, nesse cheque em branco que assinamos em nome da nossa própria revolta justa, que se esconde a semente venenosa das maiores tiranias, dos regimes mais opressivos e dos massacres mais terríveis que a humanidade, em sua longa e trágica história, já foi capaz de produzir? Como a mais nobre das intenções pode pavimentar o caminho para o inferno? Essa é a jornada perigosa, profunda, vertiginosa e absolutamente essencial que o filósofo, escritor e jornalista franco-argelino Albert Camus, laureado com o Nobel de Literatura, nos convida a fazer em sua obra-prima filosófica, O Homem Revoltado. Hoje eu serei o seu guia, o seu Virgílio por este labirinto do pensamento.
Pegarei na sua mão e juntos vamos desvendar, camada por camada, o argumento intrincado e a trama filosófica deste livro que é, ao mesmo tempo, um diagnóstico preciso e implacável do século XX e um farol de advertência para o nosso próprio tempo, tão cheio de certezas inflamadas e justiças autoproclamadas. Mas antes de mergulharmos de cabeça nesta aventura intelectual, eu preciso mais do que nunca daquele apoio fundamental que é o motor do nosso trabalho. Por favor, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora mesmo no Sofocine. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo para que a plataforma entenda a sua relevância. E, o mais importante de tudo, compartilhe este conteúdo com o maior número de pessoas possível. Vamos juntos espalhar a luz da filosofia em tempos sombrios. Para que possamos compreender a magnitude de O Homem Revoltado, publicado em 1951, é indispensável que demos um passo atrás no tempo e visitemos seu irmão mais velho e igualmente famoso, o ensaio O Mito de Sísifo, de 1942. É em Sísifo que Camus articula, com uma clareza poética e cortante, a sua filosofia do absurdo. O que seria, afinal, o absurdo? Pensem nele não como algo que está no mundo ou dentro de nós, mas como um divórcio, uma fratura irreconciliável, uma tensão constante. De um lado do abismo, temos o ser humano, uma criatura que anseia desesperadamente por sentido, por clareza, por uma ordem racional, por uma razão última para a existência. Somos máquinas de buscar significado. Do outro lado do abismo, temos o universo, um cosmos vasto, silencioso, irracional, completamente indiferente e mudo diante do nosso clamor. O absurdo é o choque perpétuo e inevitável entre o nosso grito humano por uma resposta e o silêncio eterno e gelado do mundo. Diante dessa constatação, que Camus considera o ponto de partida de toda filosofia séria, ele analisa a questão fundamental, o suicídio. Se a vida não possui um sentido inerente, se não há um roteiro divino ou uma finalidade cósmica, vale a pena continuar a vivê-la? Camus investiga as saídas fáceis, o suicídio filosófico, que é o salto da fé, a adesão a uma religião, ou ideologia que nos dá um sentido pronto, mas que para ele é uma forma de anular a razão. E o suicídio físico. Ele rejeita ambos. Sua resposta à pergunta, vale a pena viver? É um sonoro e apaixonado sim. A solução não é escapar do absurdo, mas abraçá-lo. Devemos viver com paixão, multiplicando as experiências, com liberdade, conscientes de que não há um futuro predeterminado, e, acima de tudo, com revolta. A revolta aqui é a atitude de manter a consciência do absurdo sempre viva, de nunca se render, de nunca aceitar a condição. É por isso que Camus elege Sísifo, o herói da mitologia grega condenado pelos deuses a rolar uma pedra-montanha acima eternamente, apenas para vê-la rolar para baixo de novo, como o herói absurdo. Sísifo é feliz, conclui Camus, no momento em que desce a montanha para buscar sua pedra, pois ele é consciente de seu destino miserável. Mas, mesmo assim, não desiste. Sua revolta consiste em continuar a tarefa, em desprezar os deuses com sua persistência. Ele é senhor de seus dias. É exatamente desse ponto que o homem revoltado parte. Se a revolta é a única resposta digna ao absurdo, se devemos viver sem apelar a um deus ou a uma moral transcendente, uma nova pergunta, ainda mais terrível e urgente, se impõe. É a pergunta que ecoa na obra do escritor russo Fyodor Dostoiévski, uma das maiores influências de Camus, através de seu personagem Ivan Karamazov. Se Deus não existe, então tudo é permitido? Se não há um juiz supremo, se as tábuas da lei não vieram do céu, isso me dá uma licença para matar? Isso me autoriza a ser meu próprio Deus, a definir o bem e o mal de acordo com a minha própria vontade? O mito de Sísifo foi a resposta de Camus ao problema do suicídio individual. O homem revoltado é sua resposta monumental ao problema do assassinato, ou, como ele chama, o suicídio filosófico, que se transforma em assassinato lógico. Se eu aceito a ausência de sentido, estaria eu logicamente autorizado a suprimir a vida de outro ser humano em nome de uma ideia, de uma paixão
ou do meu próprio poder. É aqui que Camus, como um mestre de obras paciente, nos pede para parar e diz: calma, a questão é muito mais complexa. Vamos analisar a natureza dessa revolta com o cuidado que ela merece. A primeira e mais genial sacada de Camus é dissecar o próprio ato de se revoltar, de ir à sua raiz. Um homem revoltado, ele nos diz, não é, em sua essência, um ressentido ou um invejoso. O revoltado é, antes de mais nada, um homem que diz não. Pensem novamente na figura do escravo, que Camus usa como arquétipo. Durante anos, talvez, a vida inteira, ele obedeceu. Suportou humilhações, aguentou o peso do chicote e da desumanização. Mas um dia, por um motivo que pode parecer trivial, uma ordem a mais, uma gota d'água, ele se ergue, olha nos olhos de seu senhor e, com uma força que ele mesmo desconhecia, declara: não, daqui você não passa. O que aconteceu nesse momento? Mágico e terrível. Esse não é muito mais do que uma simples negação. Ao dizer não a uma ordem que ele julga ter ultrapassado um limite intolerável, o escravo está, simultaneamente e de forma implícita, dizendo sim a alguma coisa. Ele está afirmando a existência de uma fronteira, de um território sagrado dentro de si. Ele está declarando que existe algo nele, sua dignidade, sua honra, sua simples condição de ser humano, que é mais valioso do que a própria sobrevivência e que, portanto, não pode ser violado. O revoltado, nesse ato inaugural, cria o seu primeiro valor. Ele não o recebeu de uma revelação divina, não o leu em um livro de filosofia. Ele o forjou no fogo da sua própria experiência de opressão. Ele descobriu uma verdade sobre si mesmo. E aqui, meus caros, vem a virada de chave mais bela, mais profunda e mais importante de toda a filosofia camusiana. O verdadeiro coração pulsante de O Homem Revoltado. Quando esse escravo se revolta, ele não está apenas defendendo a sua dignidade pessoal, o seu eu individual. Ao se levantar, ele percebe que essa dignidade que ele defende não é um privilégio seu, mas algo que ele compartilha com todos os outros escravos, com todos os outros seres humanos que sofrem a mesma opressão. Ele está agindo em nome de um valor que transcende a sua pessoa e que ele postula como universal. Ele está na prática dizendo: o que vale para mim, o que eu exijo para mim, vale para todos. Essa fronteira que foi violada em mim existe em todos. É por isso que Camus, em um golpe de gênio filosófico, subverte a famosa máxima de René Descartes: penso, logo existo, cogito ergo sum, que fundou a filosofia moderna na consciência solitária do indivíduo. Camus propõe uma nova fundação para a moralidade e para a comunidade. Eu me revolto, logo nós somos. A minha revolta, que nasce no indivíduo, prova a existência de uma solidariedade humana fundamental, de uma natureza humana compartilhada. Ela me arranca do meu isolamento absurdo e me conecta com o outro em uma comunidade de destino. Não sou mais apenas um eu, perdido em um universo indiferente. Sou, pela graça da minha revolta, parte de um nós. A revolta é o berço da consciência coletiva. Com essa base sólida e luminosa estabelecida, Camus nos convida para a parte mais densa do livro, uma longa e fascinante viagem pela história das ideias, das artes e das revoluções. Ele vai analisar como essa fagulha pura da revolta foi, ao longo do tempo, pervertida e transformada em uma fogueira de destruição. Ele divide sua análise em duas grandes categorias: a revolta metafísica e a revolta histórica. A revolta metafísica é a rebelião do homem contra a condição humana em si. É o protesto contra Deus, contra o destino, contra a criação como ela é. É o homem que olha para o mal no mundo, a doença, o sofrimento de uma criança inocente, a morte inevitável, e grita não para o Criador do universo, acusando-o de injustiça e crueldade. O protótipo literário desse rebelde é Prometeu, o titã que desafiou Zeus e roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade sofredora. Outra figura arquetípica é Caim, o primeiro assassino, que se revolta contra a preferência arbitrária de Deus por seu irmão Abel. Camus então mergulha em uma análise de figuras como o Marquês de Sade, que leva a revolta à sua consequência mais extrema. Se Deus é um criminoso, a única forma de se igualar a ele é através do crime absoluto,
da liberdade total para destruir. Ele analisa os poetas românticos com sua exaltação do eu e sua rebelião contra as convenções. E claro, ele retorna a Dostoiévski, mostrando como seus personagens exploram as profundezas do niilismo, a crença de que nada tem valor intrínseco. O grande perigo da revolta metafísica, segundo Camus, é que ela, em sua busca por uma justiça e uma liberdade absolutas, pode facilmente descambar para o mal absoluto. Ao dizer não a Deus e à sua moral, o revoltado pode se sentir tentado a ocupar o trono vazio, a se colocar no lugar de Deus. Se Deus criou um mundo imperfeito, eu o destruirei por completo para criar um perfeito do zero. Essa lógica do tudo ou nada leva ao niilismo e à justificação da destruição total em nome de uma liberdade abstrata e vazia. É então que Camus nos mostra como essa revolta contra os céus desce para a terra e se encarna na história. Entramos na segunda e mais extensa parte do livro, a análise da revolta histórica. Aqui, ele investiga como essa sede por justiça absoluta, nascida da revolta metafísica, se traduziu em movimentos políticos e revoluções que banharam de sangue os séculos XIX e XX. Ele começa, claro, com a mãe de todas as revoluções modernas, a Revolução Francesa de 1789. No início, a revolta era justa e concreta. Era contra a tirania de um rei, contra os privilégios injustos da nobreza. Era a morte do rei Deus. Contudo, aos poucos, a revolução se radicaliza. Figuras como os jacobinos, em especial o gélido e implacável Saint-Just, substituem a revolta contra a injustiça real e palpável pela devoção cega a uma ideia abstrata, a virtude, a razão, a vontade geral do povo. E em nome dessa virtude com V maiúsculo, qualquer um que não se encaixasse perfeitamente no molde do cidadão virtuoso era considerado um traidor, um inimigo do povo e enviado para a guilhotina. O assassinato, que antes era o crime de um rei, agora se tornava um dever lógico, um ato de purificação em nome de um futuro paraíso terrestre. A revolução, que nasceu do sim à dignidade humana, passou a justificar a negação total dessa mesma dignidade em nome de uma ideologia. O homem concreto foi sacrificado no altar do homem abstrato. E aqui, meus amigos, chegamos ao coração do nosso desafio, ao ponto de tensão que Camus quer que enfrentemos com toda a seriedade. Como é possível que um movimento que começa com um dos mais nobres e puros sentimentos humanos, a indignação contra a injustiça, possa se transformar metodicamente em seu oposto, em uma máquina de matar sistemática e justificada, racionalmente? Como a revolta, que afirma a vida e a dignidade, logo nós somos, dá à luz a revolução ideológica, que a sacrifica sem piedade em nome de um futuro que nunca chega. Este é o paradoxo trágico do século XX, e entendê-lo é uma questão de sobrevivência intelectual e moral para nós hoje. Se não pararmos para refletir sobre essa metamorfose monstruosa, corremos o risco constante de repetir os mesmos erros, catastróficos. E por falar em não se perder e em refletir, se você está engajado nesta viagem profunda pelo pensamento de Camus, eu peço novamente, de forma estratégica, aquele seu apoio. Confira se você já deixou o seu like, se está inscrito aqui no Sofocine e se já compartilhou o link. Cada interação de vocês é o combustível que nos permite continuar trazendo estas reflexões complexas de uma forma que todos possam compreender e se beneficiar. Camus continua sua genealogia do terror histórico, dissecando o pensamento alemão, especialmente a filosofia da história de Hegel. De forma acessível, Camus nos mostra como Hegel concebeu a história como um tribunal supremo, um processo racional que caminha inevitavelmente para um fim glorioso, o fim da história. Nesse grande drama cósmico, os indivíduos e seus sofrimentos são meros instrumentos da astúcia da razão. Essa ideia de que a história tem uma direção e uma meta, e que a moralidade convencional pode ser suspensa para acelerar seu progresso, foi, segundo Camus, a porta de entrada para a catástrofe. É essa lógica que ele vê sendo levada ao seu ápice no marxismo e nas revoluções comunistas, principalmente a russa. Para ele, o marxismo representa o clímax dessa perversão da revolta. Marx, atuando como um profeta secular,
Previu que a história, através da luta de classes, levaria inevitavelmente a um paraíso comunista, sem Estado e sem exploração. Os revolucionários, como Lenin e posteriormente Stalin, se viram, não como meros políticos, mas como os executores científicos e implacáveis dessa lei histórica. Portanto, qualquer crime no presente, a mentira, a tortura, os expurgos em massa, os campos de trabalho forçado, os gulags, era justificado em nome desse futuro glorioso e inevitável. Eles não matavam por ódio ou paixão, mas com a frieza burocrática de quem segue uma fórmula matemática para o bem da humanidade futura. A revolta original, que era o grito desesperado do oprimido no aqui e agora, foi sequestrada e substituída por uma ideologia que sacrifica gerações inteiras de seres humanos de carne e osso no altar de uma humanidade abstrata e vindoura. A revolta dizia: nós somos. A revolução ideológica diz: eles serão. É a deificação da história. A história se torna o novo Deus, um Deus ainda mais terrível que o antigo, e seus sacerdotes, os líderes do partido, arrogam para si o direito absoluto de vida e de morte sobre os meros mortais que ousam se interpor em seu caminho. Camus também faz uma crítica contundente ao fascismo e ao nazismo, que ele vê como outra forma de niilismo, uma revolta irracional que deifica não a história, mas a raça ou a nação, e que também justifica o crime em nome de um futuro, de dominação. Neste ponto da leitura, um sentimento de desolação pode tomar conta de nós. Parece que estamos em um beco sem saída. A revolta metafísica, deixada à solta, leva ao niilismo e à destruição arbitrária. A revolta histórica, quando se torna revolução ideológica, leva ao terrorismo de Estado e aos campos de concentração. Estamos então condenados a escolher entre a injustiça passiva do mundo como ele é e a tirania assassina daqueles que querem mudá-lo a qualquer custo? É aqui que Camus, o mestre do suspense filosófico, começa a construir a sua resposta, a sua proposta, e cria em nós uma expectativa, uma esperança. E se houver um terceiro caminho? Um caminho estreito, difícil, mas que não nos obrigue a escolher entre ser vítima ou carrasco? A primeira pista que ele nos oferece para essa saída vem de um lugar inesperado: a arte. O artista, para Camus, é o modelo do revoltado autêntico. Pensem em um grande romancista. O que ele faz? Ele olha para a realidade, que é caótica, fragmentada, cheia de eventos sem sentido, e diz não a essa desordem. Mas ele não a destrói, ele a recria. Ele seleciona, organiza, impõe um estilo, uma unidade, uma forma. Ele cria um mundo coerente e significativo dentro das páginas de seu livro. O universo de um romance como Guerra e Paz de Tolstói é um mundo que, embora fictício, possui uma unidade e um sentido que a nossa vida real raramente tem. A arte, portanto, é uma forma sublime de rebelião que não nega o mundo, mas o corrige, que não o rejeita, mas o transfigura. Ela diz sim à existência, com todas as suas cores e dores, mas se recusa a aceitar sua face absurda e caótica. O artista cria um mundo unificado, mas não exige que o mundo real se curve a ferro e fogo à sua criação. Ele nos oferece um modelo de revolta que cria sem matar, que unifica sem tiranizar. Inspirado por esse modelo da criação artística e, fundamentalmente, pela sabedoria que ele enxerga no mundo mediterrâneo, o mundo do sol, do mar, da luz, da clareza, em oposição às brumas do norte das ideologias alemãs e russas, Camus apresenta a sua grande e comovente conclusão, a pensée de midi, que podemos traduzir como o pensamento do meio-dia ou pensamento solar. O que é isso? É a filosofia da medida, do limite, do equilíbrio. O meio-dia é o momento em que o sol está a pino, as sombras são as mais curtas possíveis, e os contornos das coisas são nítidos e claros. É o oposto da noite do niilismo ou do crepúsculo das utopias. O pensamento do meio-dia é a filosofia da revolta que finalmente aprendeu a sua própria lição. A revolta autêntica, aquela do escravo que diz não, é aquela que compreende que deve impor limites a si mesma. Ela luta pela justiça relativa no presente, e não pela justiça absoluta em um futuro utópico e inalcançável. O pensamento do meio-dia reconhece a nossa condição humana.
Somos finitos, somos imperfeitos, não somos deuses. Portanto, não podemos almejar uma perfeição absoluta na Terra, pois isso exigiria a destruição de tudo o que é imperfeito, ou seja, de tudo o que é humano. A verdadeira revolta luta por mais justiça, não pela justiça total. Luta por mais liberdade, não pela liberdade total. Ela entende que a vida é um equilíbrio tenso e permanente entre o sim e o não. Eu digo não à opressão, mas digo sim à humanidade do meu opressor, pois no momento em que eu o desumanizo para justificar sua eliminação, eu me torno exatamente aquilo que eu combatia. A revolta do meio-dia é a revolta que diz: eu me revolto em nome da dignidade de todos, e é precisamente por isso que me recuso a usar meios que destruam essa mesma dignidade pelo caminho. Ela rejeita categoricamente a máxima de que os fins justificam os meios. Para Camus, os meios devem desde já conter em si os fins que se almeja. Não se constrói uma sociedade justa sobre uma montanha de cadáveres. Não se alcança a liberdade através da tirania. Portanto, o homem revoltado é, em última análise, um apelo apaixonado e racional à moderação, ao diálogo, à solidariedade concreta e à responsabilidade individual e coletiva. É um livro que serve como uma vacina poderosa contra todos os fanatismos e todas as ideologias que prometem o paraíso na Terra, pois essas promessas grandiosas são, invariavelmente, o passaporte para o inferno. Camus não nos oferece uma solução fácil, um programa político de 10 pontos, um manual de instruções. Ele nos oferece algo muito mais valioso, uma bússola moral para nos ajudar a navegar em um mundo sem garantias divinas. A resposta à injustiça não está na resignação covarde, o conformismo, nem na destruição total em nome de uma utopia, a revolução ideológica. A resposta está na tensão constante, corajosa e lúcida da revolta. A luta diária, difícil e sem garantias de vitória final, por um pouco mais de decência, um pouco mais de beleza, um pouco mais de solidariedade, aqui e agora. E tudo isso, baseado naquele único valor sólido que a revolta nos revelou desde o início: a nossa humanidade compartilhada. O nós somos é o nosso único chão firme em um universo absurdo. A única pátria que nos resta, essa, meus caros amigos e amigas, é a grandiosa, desafiadora e ainda hoje urgentíssima mensagem de O Homem Revoltado. Uma obra que nos ensina a ser rebeldes com causa, mas também com limites. É uma filosofia para adultos, para aqueles que aceitam a trágica complexidade do mundo sem jamais abandonar a nobre luta por torná-lo um lugar um pouco mais digno para todos. E essa é apenas uma das incríveis jornadas que a filosofia e o cinema podem nos proporcionar. Se você chegou até aqui, se sentiu o impacto e a relevância dessas ideias, eu o convido a continuar essa exploração conosco. Inscreva-se agora mesmo no canal Sofocine, ative as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas análises e mergulhe de cabeça em nosso acervo. Há muitos outros pensadores, cineastas e obras esperando para desafiar, inspirar e enriquecer a sua visão de mundo. Muito obrigado pela sua valiosa companhia e até a nossa próxima viagem filosófica. Um adepto da filosofia analítica ou de qualquer espécie de fé racionalista forte deve considerar os escritos de Heidegger um emaranhado verbal incompreensível que não vale a pena ler. Se nesta brenha aparecer algo compreensível, será com certeza, segundo ele, uma banalidade ornamental. Sendo assim, como foi possível esse balbuciante vocabulário ter se derramado com tanto poder pelo mundo afora, inspirando e fascinando milhares de mentes humanas, alcançando tão grande prestígio na cultura europeia? Heidegger é de fato um escritor incômodo e muitas vezes irritante. No entanto, não é difícil nos convencermos de que um esforço considerável necessário à leitura de suas obras não é inútil e que seus confrontos com a palavra
bem como sua intraduzível prosa alemã, não resultam de um capricho, mas são uma tentativa de nos dizer algo que é importante, porém às vezes oculto ou esquecido. Heidegger foi um excelente conhecedor tanto da filosofia grega quanto da escolástica e da filosofia moderna. Mas evita as perguntas herdadas de Descartes ou Kant, evita o vocabulário deles. Ele afirma que toda a história da metafísica europeia é uma perda gradual da intuição básica que transparece nos pré-socráticos, um esquecimento cada vez mais profundo do ser ou de ser. Esse esquecimento está relacionado, na opinião de Heidegger, com a orientação tecnológica de nossa civilização, que necessita cada vez menos do contato com o ser. A obra mais lida de Heidegger, O Ser e o Tempo, pretende ser uma busca do sentido do ser. Infelizmente, não chegamos a saber qual é esse sentido, e da obra apenas o primeiro volume foi publicado. Mas é possível saber, por meio dela e dos escritos posteriores, algo sobre a relação entre o ser e a existência humana. Não podemos conhecer o ser senão através da existência humana e da sua compreensão desse ser. Sabemos em seguida que o homem é o pastor do ser, então deve talvez cuidar de alguma forma dele. Isso não significa que, como em algumas doutrinas idealistas, a percepção humana cria o próprio ser. Supõe, no entanto, que o ser está aberto à compreensão humana e essa abertura é uma característica própria e imanente do ser. A existência humana não é, portanto, um acaso histórico, mas fica necessariamente inserida no ser do ser. Talvez o ser nos pudesse responder à pergunta: o que significa ser? Mas, na verdade, não sabemos a resposta. O ser não é Deus. Se Deus existe, ele é cada ente em particular, não o ser. O ente humano não pode ser definido por meio de particularidades biológicas ou psicológicas. A humanidade não é um exemplo singular de uma categoria mais geral. Não pode ser reduzida a nenhuma outra coisa. Heidegger não diz também que a existência humana é determinada pela consciência, mas afirma que a existência é única, do que resulta não só que ela vive do seu próprio autoconhecimento, mas também que as pessoas humanas, como em Kierkegaard, não são para serem somadas, pois cada uma é enraizada em si mesma e não pode passar por um exemplar de uma espécie. O homem é um ser que, em sua existência, cuida do próprio ser. Isso não significa que o ser do homem seja concebível ou que efetivamente esteja isolado. Ao contrário, estar no mundo é seu atributo fixo e imprescindível. Não tem sentido, portanto, perguntar se o mundo existe ou julgar como Kant que é um escândalo a falta de provas incontestáveis da existência do mundo. O escândalo é que continuemos a fazer essa pergunta. O mundo nos é dado em uma junção necessária com nós mesmos. Estamos jogados no mundo, diz Heidegger. Nossa presença no mundo é um caso inexplicável. O mundo se nos apresenta, acima de tudo, como um conjunto de instrumentos, de coisas que servem para algo. É a razão da simpatia por Heidegger que às vezes encontramos nos pragmáticos. Percebemos espontaneamente as coisas com um senso prático. Mas o mundo não nos dá uma sensação natural de estarmos em nossa própria casa. É o que desejamos, é verdade, mas esse desejo geralmente assume a forma de uma queda. Essa queda é a perda de autenticidade. A autenticidade parece, para Heidegger, o principal indicador da minha e da sua humanidade. Heidegger não diz que isso é uma regra moral ou que eu deveria ser autêntico, porém está claro que se há algum mandamento, alguma virtude superior, ela é justamente a autenticidade. É uma virtude puramente formal e seu reconhecimento não implica nenhuma indicação de como deve ser o meu modo de vida, nem o seu.
Tratando-se de uma ordem superior, isso significa que a perda de autenticidade é uma queda. Esta queda, Heidegger a descreve por meio de uma expressão que é a sua mais famosa contribuição à língua alemã. A palavra Mann, pronome impessoal, que corresponde aproximadamente ao se em português, nas sentenças tipo não se vive sem amor, sofreu uma substantivação como das Mann. Esse substantivo designa toda a esfera de comportamentos e pensamentos presentes na vida coletiva, que são anônimos e não vinculados a nenhuma pessoa. A tentação de adentrarmos no se, a vontade de diluirmos a própria pessoa no anonimato do costume, na multidão, de perdermos, portanto, a autenticidade, denuncia nosso medo de sermos nós mesmos. Este se é a forma de existência da cotidianidade humana. Para compreender tanto o ser quanto o mundo, é preciso compreender a existência humana na sua totalidade. Na sua totalidade quer dizer também com o seu inevitável fim, com a morte. O homem é um ser para a morte. Não é uma afirmação trivial, baseada numa experiência comum, a de que todos os homens são mortais. É uma afirmação empírica que se comprova sem exceção, mas em que não há nenhuma necessidade. Ser para a morte faz parte da constituição da nossa existência. Nesse sentido, não se pode falar da morte das outras criaturas. Elas são simplesmente mortais biologicamente, não ontologicamente. Assim como a existência, a morte é própria de cada um. Mas geralmente não queremos enfrentar essa caminhada para a morte como um destino apenas nosso, exclusivo, implantado só na nossa existência. Isso não permite que surja em nós a coragem de ter medo da morte. Isso é uma fuga da realidade. Não é o homem, parece dizer Heidegger, é você quem encaminha para a morte. Martin Heidegger foi um filósofo existencialista alemão nascido em Meeskirch, Baden. Após estudar teologia e depois filosofia, Heidegger estudou com Husserl, a quem dedicou sua obra principal, Ser e Tempo, na Universidade de Freiburg. Ele fundou a fenomenologia existencialista sob a influência tanto do trabalho de Nietzsche quanto de Kierkegaard. Notoriamente, Heidegger elogiou Hitler em um discurso dos anos 1930, um ato pelo qual foi amplamente criticado e que causou danos duradouros à sua carreira. Geralmente se pensa que ele era pelo menos um simpatizante do nacionalsocialismo, se não um apoiador declarado. Após a guerra, ele afirmou que tinha sido um experimento social maciço que havia dado drasticamente errado. Felizmente, sua contribuição para a filosofia não está politicamente orientada e, para o bem ou para o mal, tem sido altamente influente. Heidegger via a história da filosofia como preocupada com o tipo errado de questões. Desde Platão, Heidegger reclama: os filósofos têm questionado o que existe e o que podem saber sobre o que existe. Para Heidegger, essas perguntas pressupõem demais. Notoriamente, elas pressupõem uma série de dualismos, especialmente o cartesianismo, entre sujeito e mundo externo. Como Nietzsche, Heidegger rejeita essa divisão, rejeita a noção de um mundo externo a algum espectador consciente. Em vez desses dualismos, Heidegger foca na pergunta: o que é o ser? Na qual ele pretende que, antes de podermos perguntar sobre que tipos de propriedades os objetos podem ter, devemos primeiro examinar, de maneira a priori, o que significa algo ser. A pergunta pode ser vista como decorrente do enigma filosófico mais básico de todos: por que algo em vez de nada? Poucos filósofos ou filosofias já abordaram essa questão, mas para Heidegger, uma resposta essencial
antes que quaisquer outras questões filosóficas possam ser abordadas. Para Heidegger, a pergunta o que é o ser, em geral se estreita ao considerar que tipo de ser cada um de nós é. Ele dá ao ser o nome deliberadamente vago de Dasein, ser aí. Ser aí é suposto denotar o que normalmente poderíamos chamar de sujeito humano, mas é claro que Heidegger rejeita a distinção sujeito-objeto. Para ele, ser aí é uma perspectiva, e como se revela, é um local de ação estendido no tempo. Em resumo, o Dasein é uma perspectiva de onde a ação se origina. Na fenomenologia de Heidegger, a primeira compreensão que o Dasein tem dos objetos não é de coisas materiais, determinadas e independentes, a serem medidas, analisadas e classificadas. Pelo contrário, a primeira compreensão do Dasein das coisas é como ferramentas. Se são úteis, se algo pode ser feito com elas, e em caso afirmativo, o quê? E quanto à compreensão do Dasein em si mesmo? Heidegger insiste que o que é característico do Dasein, como fenômeno temporal e autoconsciente, é que ele conhece o próprio destino. O Dasein sabe que é finito e mortal. Isso gera o que ele chama de angústia. Mas é somente na consciência completa e intransigente de nossa própria imortalidade que a vida pode adquirir qualquer significado propositado, insiste Heidegger. Devidamente compreendida, a autoconsciência leva à autenticidade de uma vida criada do nada, diante do medo, referindo-se apenas aos próprios propósitos deliberados. Consequentemente, na visão de Heidegger, a pergunta de por que há algo em vez de nada volta à escolha do ser aí. O Dasein escolhe criar algo a partir do nada, e assim, sem o Dasein, segundo Heidegger, não haveria nada. Devido à linguagem obscura e conceitos frequentemente indefinidos que Heidegger utiliza, não fica claro se a tese é realmente apenas que sem a autoconsciência não haveria ninguém para estar ciente da existência de qualquer coisa. Isso não é uma posição que Heidegger costuma adotar, pois mostraria que sua rejeição anterior da distinção mente e mundo havia sido pressuposta o tempo todo. No entanto, não está claro que outro sentido podemos atribuir à proposta de Heidegger.